Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiruna, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens de esperança, de salvação, de conforto, de consolo que vêm da palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Olhando para o Céu e está baseada em Atos capítulo 1, versículos 1 a 11. Passagem que nós vamos ler agora, né? Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, isso é Lucas escrevendo, né? Ele escreveu o primeiro evangelho, agora está escrevendo um segundo livro, que é o livro de Atos, para falar mais coisas, mais eventos, relatar mais eventos na vida de Jesus e nos evangelhos. Então, continuamos. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes e lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como o viram subir. Os discípulos de Jesus estavam convivendo com coisas extraordinárias, maravilhosas, havia 40 dias, diz aqui a passagem. Nesse período, eles passaram de um espanto a outro espanto. E agora estavam diante de um novo espanto, que foi a subida de Jesus. Como diz aqui, que Jesus foi elevado numa nuvem, a subida de Jesus ao céu. Ou, como dizem os teólogos, a ascensão de Jesus entre as nuvens para ocupar o seu lugar à direita de Deus. A expressão olhando para o céu denota um olhar atônito, paralisado. Justamente foi essa a pergunta daqueles 2 anjos. Por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? E eles disseram: este mesmo Jesus voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. O que esses 2 anjos queriam dizer para os discípulos de Jesus é que, em vez de olhar para o céu, atônitos, paralisados, os discípulos deveriam deixá-lo ir para assumir a sua posição de direito.
Aqueles 40 dias certamente foram maravilhosos. E eles queriam que continuasse isso. Mas Jesus já tinha cumprido a sua missão, a missão que Deus lhe tinha designado no seu ministério terreno, e agora ele subiu para estar à direita do Pai. O apóstolo Paulo tem uma passagem magnífica sobre isso. Ele diz assim, embora sendo Deus, Jesus não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de ser humano, a posição de escravo, nasceu como ser humano. E quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar da mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Jesus agora está à direita de Deus, sentado num trono à direita de Deus, na sua posição de glória que ele tinha antes de vir ao mundo, de nascer como um ser humano e morrer na cruz por nós. Ele se deixou humilhar, ele esvaziou-se de si mesmo, ele morreu na cruz por nós, mas ressuscitou. E aqueles homens tinham convivido 40 dias com esse Jesus ressurreto e tinham visto o poder da ressurreição, o poder de Jesus, o Jesus Todo-Poderoso. E agora, ao invés de olhar para o céu, para onde Jesus tinha subido, eles deviam deixá-lo ir para assumir a sua posição de direito. Como diz a carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é. Com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra, à direita de Deus majestoso no céu. Então, esta é a posição que Jesus foi assumir quando subiu entre as nuvens. Mas aqueles anjos também queriam dizer para os discípulos que, em vez de olhar para o céu, deviam olhar para a terra, onde estavam as cidades, nações, povos que deveriam ser objeto do seu testemunho. Aqui mesmo, nesse texto de Atos, no versículo 8, nós encontramos a ordem de Jesus. Vocês receberão poder quando descer o Espírito Santo sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Ao invés de olhar para o céu, olhemos para os nossos semelhantes, seres humanos, que precisam saber o que Jesus fez por eles, que precisam saber que Jesus morreu na cruz por eles, que Jesus ressuscitou com todo o poder e que Jesus pode salvá-los e também pode levá-los para o céu. Ao invés de olhar para o céu, olhemos para a terra, no nosso nível, para ver aquelas pessoas a quem nós devemos evangelizar e diante das quais devemos ser
testemunhas. Mas havia uma terceira coisa que aqueles dois anjos queriam dizer para Jesus, para os discípulos, melhor dizendo. É que em vez de olhar para o céu, eles deveriam, sim, aguardar o dia em que não só eles, não só nós os cristãos, mas todos os mortais olharão para o céu. Foi o que Jesus disse em Marcos, capítulo 14, versículo 62, quando ele estava diante do Sinédrio, sendo julgado e prestes a ser condenado à morte na cruz. Ele disse: vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. E lá no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, logo na introdução do livro, o próprio Jesus diz, aliás, João, que viu a visão de Jesus, depois Jesus vai dizer palavras para os crentes, mas João diz: ele vem com as nuvens no céu, nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, todos verão. Em Mateus capítulo 25, o próprio Jesus disse que o Filho do Homem virá com seus anjos, se assentará no seu trono e julgará todos os mortais. Jesus virá. E quando ele vier sobre as nuvens, nós, você e eu, e todos os irmãos em Cristo, estaremos olhando para o nosso Salvador ou para o nosso juiz? O Evangelho não é uma fé contemplativa. Não é para nós ficarmos atônitos olhando para o céu, nem especulando o dia em que Jesus voltará, como ele voltará, o que ele fará quando voltar, o que vai acontecer. O Evangelho é uma fé que age, que proclama a palavra de Deus e testemunha de Jesus Cristo como Salvador do mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Sim, a nossa pátria está no céu, mas o nosso campo de trabalho é o mundo. Que Deus nos abençoe.